Nós estamos pregando sobre a série Agentes do Fim. E eu creio que essa é uma forma muito didática, porque você ensina o Apocalipse a partir dos agentes, dos protagonistas, que fazem parte dessa trama. E na palavra de hoje, a mensagem é a besta que surgiu do mar. Em outras palavras, eu vou lhes falar hoje sobre o anticristo. Por isso que eu disse que a mensagem não é daquelas que você dá glória a Deus, mas é uma mensagem altamente didática, explicativa, e você vai sair daqui sabendo muito mais sobre esta figura que vai surgir no cenário mundial, talvez nos próximos anos. Eu quero começar lendo o depoimento de um ex-primeiro-ministro da Bélgica, que foi primeiro-ministro entre os anos 30 e 40 do século passado, 1930 e 1940. Ele fez a seguinte afirmação: a verdade é que o método dos comitês internacionais falharam. O que nós necessitamos é uma pessoa, alguém com a ordem mais alta ou com uma grande experiência, uma grande autoridade, uma grande influência, uma grande energia. Que venha rapidamente, seja civil ou militar, não importa a sua nacionalidade. Quem vai cortar todas as fitas vermelhas, pressionar todos os comitês, acordar todas as pessoas e galvanizar todos os governos à ação. Antes de falar para você sobre o anticristo, eu preciso te explicar o que é a palavra, o que o nome significa. A palavra Christos é uma palavra grega, que significa ungido. É a mesma palavra para Messias, só que Messias é no hebraico. Agora, o prefixo anti, também grego, significa aquele que se opõe a, ou aquele que está no lugar de. As duas coisas. Portanto, o anticristo, ele é tanto alguém que se antagonizará, que se oporá a Cristo, mas também alguém que se coloca no lugar dele. Mas para nós esta palavra Cristo tem um significado religioso. Mas o significado Cristo e Messias não é religioso. É um significado de uma autoridade política, governamental. O ungido, na visão judaica do Velho Testamento, é literalmente aquele descendente de Davi que haverá de governar o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Então o anticristo, ele será um líder político e não um líder religioso. Na palavra de hoje eu quero trazer para vocês, de maneira muito didática, detalhes sobre quem ele é, sobre a sua personalidade, sobre o seu plano, sobre seus objetivos, sobre tudo aquilo que a Bíblia fala sobre esse indivíduo que governará o mundo. Na minha opinião, será um secretário-geral da ONU, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas hoje os problemas não são mais das nações separadamente. Os problemas são sistêmicos. O problema da economia, da fome, da falta de água, das epidemias, os problemas das guerras, das disputas religiosas, são problemas que hoje acabam atingindo o mundo como um todo. Hoje nós somos, na verdade, uma grande aldeia global. O que acontece na China pode derrubar as bolsas do mundo inteiro e afetar a economia. A questão do câmbio, da moeda, as relações entre as nações fazem que os problemas, assim como as soluções, precisem passar por uma solução mais ampla. E é por isso que já faz bastante tempo que as nações estão entendendo a necessidade de se levantar um homem que possa dar norte, que possa apontar a direção.
E como a ONU já há muito tempo deixou de ser um órgão que instrui, que administra crises, e passou a ser um órgão muito mais normativo, diretivo. Hoje a ONU tem exército, hoje a ONU passa por cima da soberania das nações, invade nações, e gradativamente o mundo vai ser comandado por um grande conglomerado de nações e de homens, que, na minha opinião, posso estar errado, é uma conjectura, o anticristo será um secretário-geral da ONU e, portanto, investido de autoridade por muitas nações, exatamente como a Bíblia diz que o será. A Bíblia usa muitos títulos, muitos nomes para o anticristo, e eu vou dar alguns nomes para vocês. Na verdade, são 25 títulos dados ao anticristo na Bíblia. Todos eles mostrando o grau, o nível da sua ferocidade, da sua maldade. E eu vou dar alguns desses nomes para vocês. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, ele é visto como o cavaleiro que cavalga o cavalo branco. Todos vocês já ouviram falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, sim ou não? Pois não, esse cavalo branco é o anticristo. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 7, a Bíblia o chama de a besta. O texto diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Besta aqui não é usado da maneira como que a gente usa, né? O seu besta. Indivíduo obtuso, de difícil compreensão, ou que fala besteira, você chama de besta. Aliás, besteira é advindo de besta. Mas o sentido do livro de Apocalipse, a palavra besta significa um animal feroz, devorador, predatório. Isso fala deste temperamento que ele terá de destruir os seus oponentes. Apocalipse 13, 1 diz que ele é a besta que surge do mar. E mais para frente eu vou mostrar para vocês como nas escrituras, mar e águas dizem respeito às nações gentílicas. E portanto ele não será um judeu, ele será um gentio. E eu vou dar alguns outros nomes e títulos que a Bíblia diz. Daniel 7, o pequeno chifre. Daniel 8, o rei feroz. Daniel 8 ainda, o especialista em intrigas. Daniel 9, o príncipe que há de vir. Daniel 11, aquele que faz segundo a sua própria vontade. 2 Tessalonicenses 2, o homem do pecado. Ainda 2 Tessalonicenses 2, o filho da perdição. E ainda no 2 Tessalonicenses 2, o iníquo. O que será de fato o seu ofício? Ele será um falso Messias. Como disse a vocês, ele não vai chegar para o mundo e dizer: olha gente, eu sou Cristo, eu voltei. Não, não será assim. Ele será alguém que vai dizer ao mundo: o mundo está um caos, nós precisamos nos unir. Nós estamos aqui unidos, as nações, a ONU, e a solução para o mundo é essa. Ele vai apresentar diretrizes que serão uma solução de paz. Mas no bojo, na concepção, no pano de fundo do seu plano, ele será um anticristão, porque ele abolirá tudo aquilo que a Bíblia ensina, seja princípios morais, éticos, filosóficos, espirituais. A Bíblia claramente apresenta este homem como o maior nêmesis, o maior inimigo da cruz de Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, existe uma linha paralela entre o reino de Deus e entre a operação do erro, o espírito de engano, que é o mesmo espírito que domina o anticristo. Eu vou dar algumas contradições, alguns antagonismos entre Jesus e o anticristo. Jesus é chamado em João 1 do Filho de Deus.
O anticristo é chamado de o filho da perdição. Jesus é chamado de o santo, o anticristo de o iníquo. Jesus é aquele que desceu do céu, o anticristo é aquele que sobe do abismo. Jesus foi ungido pelo Espírito, o anticristo ungido por Satanás. Jesus é aquele que faz a vontade do Pai, o anticristo é o que faz a sua própria vontade. Jesus purificou o templo, vocês se lembram? Quando ele entra e chicoteia todo mundo que está fazendo aquela vendilhança. O anticristo profanará o templo, entrando nos santos dos santos e dizendo que é o próprio Deus. Jesus é chamado de homem de dores em Isaías 53. Ele é chamado de homem do pecado. Filipenses 2 diz que Jesus se humilhou. A Bíblia diz que ele exalta a si mesmo. Jesus é chamado do cordeiro. Ele é chamado da besta. Jesus foi recebido no céu. Ele será lançado no lago de fogo. Origem e destinos antagônicos. E a grande verdade é que se a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o anticristo é aquele que age na operação do erro, no espírito de engano. E o mundo terá que fazer uma escolha: a quem servir. Aliás, o espírito do anticristo já opera hoje. E gradativamente você percebe que o mundo está se tornando um mundo pós-cristão. A sociedade de hoje, no Brasil nem tanto, mas na Europa, já é considerada uma sociedade pós-cristã, onde o cristianismo nada mais é do que uma lembrança histórica, mas já não é base para a formação do caráter, das famílias, das ideologias. Então, hoje nós estamos já lutando terrivelmente contra o espírito do anticristo. Como será a sua preparação? Em Apocalipse capítulo 13, nos versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, ou coroas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca de leão. E deu-lhes o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Estes animais aqui descritos dizem respeito a etnias. Porque na antiguidade, todo mundo sabe que o leão tinha a ver com a Síria, que o leopardo tinha a ver com a Grécia, não é isso? Que a águia tinha a ver com os persas, e daí por diante. Então, na verdade, ele se levantará nos países que na época em que a profecia foi feita, representavam estes países que eu mencionei e outros mais. Agora, a verdade é que ele recebe o seu poder do dragão, que é Satanás. E o dragão não só lhe dá o seu poder, mas a sua autoridade, o seu trono e grande autoridade sobre a terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jesus, quando viu Satanás, ele disse: aí vem o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada com ele. Portanto, quem está por detrás das ideologias, da filosofia, do modus operandi, do modus vivendi, quem está por detrás das guerras, dos interesses políticos é Satanás. É ele quem controla o mundo. E por isso esse mundo vai de mal a pior, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia também diz que existe entre nós aqueles que resistem ao anticristo. Porque a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, enquanto estiver na terra, ela exerce uma pressão espiritual. E enquanto estivermos aqui, a Bíblia nos garante que ele não chegará à plenitude do seu poder. Por causa do poder de Deus que está na tua vida. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: às vezes você pode achar que você não é ninguém, mas a Bíblia diz que maior é o poder daquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você pode aplaudir o Senhor e dizer glória a Deus? O fato dele ser uma besta que surge do mar
A própria Bíblia é autoexplicativa e nos explica. Lá em Apocalipse 17:15 diz assim: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, a besta que surgiu do mar significa que este líder será um líder que virá das nações gentílicas. E a sua agenda, no centro do seu propósito, é invadir Israel, tomar Jerusalém e ferir o povo de Deus. Muitos teólogos diziam que para ele ser aceito pelo povo judeu, ele tinha que ser um judeu. Mas essa é uma afirmação que não tem como ser mais errada do que o que a Bíblia diz. Lá em Daniel capítulo 9, 26, a gente sabe qual é a etnia desse camarada. Daniel 9, 26 diz assim: entendam que essa palavra foi proferida por Daniel por volta do 6º século antes de Cristo. Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Na Babilônia ele faz essa profecia. Então isso aqui nós estamos falando de quase 6 séculos antes de Cristo. E portanto, 2.600 anos atrás. E essa profecia, portanto, ela tem diversas etapas a serem cumpridas. Na minha opinião, é a profecia mais extraordinária da Bíblia inteira. Porque essa profecia diz até a data que Cristo morreria. O texto diz assim: depois de 62 semanas, que são semanas de anos, será morto um ungido. Quem que é ungido, irmãos? Jesus. Ou seja, Daniel está falando 5 séculos e meio antes. Ele dá a data, ele dá a sequência. Um dia eu faço essa pregação para vocês, específica, de que morreria o ungido, Jesus. E aí ele diz assim: e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir. Este príncipe que há de vir é o anticristo. Em todo o contexto de Daniel, ele vai sendo apresentado como tal. Agora, o texto diz assim: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Mais uma vez é uma profecia aqui. Só que agora está falando de 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, a 10ª legião romana cercou Jerusalém. E eles literalmente cometeram um banho de sangue. Mataram todos que estavam lá. Os judeus que conseguiram escapar fugiram. O templo de Jerusalém foi pilhado. As pedras foram arrancadas para tirar o ouro que lá estava. O que o texto está dizendo é que o povo de um príncipe que há de vir é o mesmo povo que destruiu a cidade e o santuário. Então a gente já sabe qual é a etnia desse camarada. Quem é que foi que destruiu o templo de Jerusalém, a cidade de Jerusalém no ano 70? Os romanos. Ah, pastor, quer dizer que ele é italiano? Não necessariamente. Porque o Império Romano era muito mais amplo do que a Itália. O Império Romano fala da Europa como um todo, norte da África e grande parte do Oriente Médio. A própria Turquia, por exemplo, Constantinopla se tornou a capital do Império Romano no Oriente. O que a gente sabe então, que esse camarada não é judeu. Ele vem das nações que à época que a profecia foi feita, representavam o Império Romano. Ok? Como é que ele vai se apresentar ao mundo? Isso é algo que eu já refleti muito. Ele não vai se apresentar como eu sou Deus, eu sou isso. Não. No primeiro momento ele será um promotor de paz. Seu discurso será de paz. Por isso o cavalo branco. Agora, o livro de Tessalonicenses, a 2ª carta, Paulo descreve exatamente como é que vai acontecer a apresentação dele. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4 e de 7 a 8. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo
e a nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. O que Paulo está dizendo? Olha, na época de Paulo, as pessoas achavam que Jesus ia voltar naquela geração. Alguns diziam que ele já tinha até voltado. Então o povo começou a pirar. Alguns diziam, não, Paulo escreveu uma carta. E Paulo falou, não escrevi carta nenhuma. Ninguém vos perturbe nessa questão. E até na carta, se você ler 2 Tessalonicenses, você sabe que ele diz assim, se você não trabalhar, você não come. Por quê? Porque o povo parou de trabalhar, começou a largar os seus empregos, subiu um monte e dizer, eu vou esperar Jesus voltar. Quem não trabalha, não ganha. Quem não ganha, não tem dinheiro para comprar comida. Aí eles, o que eles faziam? Ir na casa dos irmãos. Então eu quero dizer uma coisa para você. Nós podemos ter a expectativa de que Jesus volta nessa geração. Mas e se ele não voltar? Você vai morrer? Então devemos viver como se ele fosse voltar hoje, mas planejar como se ele fosse voltar daqui 200 anos. Amém? Não tem nada demais em você trabalhar, investir na tua vida profissional, na tua vida pessoal, mas com o sentimento, se ele vier hoje, eu preciso estar pronto. Amém? Então Paulo fala sobre isso, e aí ele então vai dizer como é que vai ser a sequência de fatos. Ele diz assim, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A palavra apostasia, queridos, ainda hoje, se você vai na Grécia, é divórcio. Quando o marido quer falar, eu quero me divorciar da minha mulher, ele diz, eu quero fazer apostasia. Agora, aqui não está falando do divórcio humano, está falando do divórcio com Deus, com a fé. E é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje. Você vai à Europa, as igrejas viraram museus. Quando você lê aquela parábola do homem louco de Nietzsche, The Madman, é extraordinário. Esse camarada, ele conta a história de que um louco vai no meio da praça e começa a dizer, onde está Deus, onde está Deus? E as pessoas que não creem, dizem assim, você está louco, será que ele não foi viajar? Será que ele não pegou um barco? Será que ele não foi embora? E ele continua dizendo, onde está Deus, onde está Deus? E de repente ele fala, eu sei onde está Deus. Deus está morto e nós o matamos, eu e vocês. E aí ele vai mais, e ele começa, é interessante porque ainda que Nietzsche seja o cara que botou o pano de fundo de tudo isso, foi o homem que influenciou a Hitler, e Hitler deu os escritos de Nietzsche para Stalin, para Mussolini, 3 dos maiores sanguinários do século XX, mas ele tem a lucidez para perceber o que ele está fazendo. E na própria parábola ele começa a dizer, escuta, quem que nos deu autoridade para beber o oceano inteiro? Quem que nos deu uma esponja para limpar o horizonte? O que ele está falando? Nós acabamos com as referências absolutas. E aí ele fala, é por isso que a gente cai para frente, ou para trás, ou para o lado. Será que existe alto e embaixo? Ou seja, ele percebe que ao matar a Deus, a sociedade perderia suas referências. A sua referência de absolutos. E aí ele olha para as pessoas, e elas pararam de rir, e estão olhando para ele, quietas, ele diz assim, eu cheguei cedo, antes do meu tempo. Ele percebe que aquilo que ele está preconizando não estava acontecendo naquela época, ia acontecer depois. E aí ele diz, e o texto termina dizendo que o madman, que o louco, ele vai visitar as igrejas e fala, o que é isso? Se não mausoléus, se não túmulos, onde Deus está enterrado. O que esse camarada está dizendo? Que a sociedade que viria depois dele, não era para o seu tempo, iria matar a Deus. Iria acabar com a referência de Deus.
Esta é a sociedade pós-cristã na qual nós estamos vivendo. E glória a Deus, porque no Brasil ainda estamos vivendo um mover de avivamento e de salvação, queridos. Mas a Europa está pronta para o anticristo. Está pronta para o anticristo. Completamente pronta. Deus não existe para eles. E é isso que a Bíblia está dizendo. Primeiro, apostasia. Isto se chama apostasia. Depois, será revelado o homem da iniquidade. Nós vamos, antes do arrebatamento, saber que é ele. De que jeito? Simples. Ele vai ser o homem que vai assinar um acordo de paz de 7 anos de Israel com palestinos e demais nações. Fiquem de olho. Quando falarem de paz, muitos se levantaram para fazer esse acordo. Vários tentaram e ninguém conseguiu, ele vai conseguir. Agora o detalhe é o seguinte: não serão 6, nem 4, nem 3, será 7 anos. Quando começarem a falar disso, a igreja vai dizer, é ele. E nessa hora vai dobrar o joelho e vai se quebrantar e vai orar, porque a Bíblia diz assim: seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus. Olha o que os versos 7 e 8 diz. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém o espírito do anticristo, irmãos? O Espírito Santo. E ele detém porque ele habita onde? Na sua vida. O que a Bíblia está dizendo é que enquanto houver um crente cheio do Espírito Santo, o espírito do anticristo ainda o detém. Mas quando for retirado o que o detém, quando vai ser retirado? No arrebatamento. Quando a igreja desaparecer, aí ele vai se levantar no mundo inteiro. Olha a pessoa do teu lado e diga assim: é melhor aceitar Jesus agora do que para pagar para ver depois. Pode ser que ele não volte na nossa geração? Pode. Coisa que as pessoas mais querem, a pergunta que eu mais respondo na internet é: escuta, quando o anticristo vem? Eu falo, querido, se eu soubesse, eu contava para todo mundo. Agora, a gente pode analisar e perceber a movimentação no mundo, o ódio a tudo que é cristão. Você percebe isso? Hoje, o que a Bíblia diz que é verdade, o mundo diz que é mentira. E as pessoas odeiam que você creia assim. Essa palavra tolerância que mais se usa hoje, só vale tolerância se for para você aceitar o que eles pensam. Agora, se for para você ficar firme nas suas convicções e ele te respeitar na tua fé, não é tolerância. É isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Não é o Brasil não, é o mundo. Porque é o espírito de apostasia que está operando. Então, ele se manifestará na minha maneira de entender, revelando-se através desse acordo de paz. Esse homem, queridos, ele terá uma personalidade sui generis. No capítulo 13 de Apocalipse, versículo 5, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ele será um blasfemador, um arrogante contra Deus. Ele será fluente em palavras, na transmissão de ideias. Daniel 7:25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Palavras contra o Altíssimo. Apocalipse 13:2 diz: a besta que vi era semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão. Características que ele recebe do dragão
E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o leopardo fala da ferocidade. O leopardo é o predador mais furtivo da África. Você tem mais de 5 vezes o número de leão, é o número de leopardos, mas ele é raramente visto, porque ele está sempre escondido. E ele dá o bote na sua presa, e quando ela percebe, ela já não consegue mais fugir. Fala de ferocidade e de estratagemas para ser um bom predador. O rugido do leão fala do poder que o leão tem de atemorizar através do seu rugido. E o urso fala da sua força bruta. Ele terá essas características. Terá um grande intelecto também. O capítulo 8 de Daniel, 23 a 25, diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Especialista em intrigas, ele tem que ser um político. Com certeza. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Jesus disse que quando ele voltasse, os homens, haveria frieza no mundo. Porventura, quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? As pessoas estarão despreocupadas, levando as suas vidas sem imaginar que estão diante de uma destruição vindoura. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Jesus não vai nem lutar com ele, irmãos. Quando Jesus aparecer do céu, vai pelo sopro da sua boca, vai fulminar esse camarada. Amém? Glória a Deus. Portanto, o seu plano é um plano astucioso, cheio de empreendimentos, será próspero no engano, seu coração se engrandecerá, é soberbo, destruirá muitos que vivem despreocupadamente e se levantará contra o príncipe dos príncipes. De que maneira? Jesus não está na terra. Se levantará contra o seu povo e aqueles que nele creem. No período da grande tribulação, quando a igreja não mais estiver, haverá um grande avivamento de conversões de judeus e gentios. E serão estes que serão perseguidos por ele. Agora, no capítulo 7 de Daniel, verso 25, o texto diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Alguns afirmam que essa mudança de lei e de tempos diz respeito ao povo, ao anticristo será um líder muçulmano. Porque na visão do Corão, quando vier o seu último imã, o Mahdi, ele estabelecerá a chamada Sharia. O que é a Sharia? É a lei muçulmana, que se sobrepõe às leis do país. Numa nação democrática, as leis são votadas pelo parlamento, ou pelo Congresso Nacional nos países presidencialistas. Sim ou não? Quem faz as leis no Brasil são os deputados e os senadores. Nos países muçulmanos não tem essa. Quem faz a lei é o Alcorão. E a lei do Alcorão é chamada Sharia. Em todas as nações de maioria muçulmana não existe democracia. A lei e o estilo de governo é teocrático.
Ou seja, o que está escrito no Corão tem que ser. Por isso que nações assim, mulheres até hoje, não podem estudar em muitas nações, tem que vestir burca, não podem se mostrar, e daí por diante, uma série de outras coisas. A Bíblia diz também que ele será soberbo, se levantará contra Deus. E Daniel capítulo 11, versos 36 a 38, diz coisas ainda interessantes, que podem sugerir que de fato ele vem da religião muçulmana. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus. Você sabe aquela frase, Allahu Akbar? O que significa? Alá é o Deus Supremo. Se engrandecerá sobre todos os deuses. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. E aí diz assim: não terá respeito aos deuses de seus pais. Isto aqui pode sugerir que ele vem de uma etnia que tinha uma adoração com a qual ele rompeu. Mais uma vez, pode sugerir isso. Por quê? Nós sabemos que todas as nações árabes, que na sua maioria são nações muçulmanas, eles descendem de quem? De Abraão. E Abraão tinha uma fé no Deus Javé, a quem ele não respeita mais e com o qual ele rompeu. Mas o texto vai além, diz assim: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo das mulheres. Alguns teólogos leem isso aqui e dizem assim: o anticristo vai ser gay. Não é isso que o texto está dizendo. Ele não vai ser gay. O texto está dizendo que ele não terá respeito pelo desejo das mulheres. Você sabia que, segundo a lei muçulmana, o testemunho de uma mulher vale metade de um homem? Em qualquer nação muçulmana, para uma mulher comprovar alguma coisa contra o seu marido, ela tem que ir, ela e mais uma outra pessoa. Porque a palavra dela contra do marido não é nem discutida, porque a dele vale mais do que a dela. Você sabia que na herança, segundo a lei muçulmana, as mulheres recebem metade do que os homens? Tem alguns homens aqui que vão mudar para... Você sabia que em muitas nações muçulmanas, as mulheres não podem dirigir? Em outras não podem votar? Em outras não podem estudar? A Malala, adolescente que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ousou sublevar, dizer: eu vou estudar e ponto. Foi atacada e quase morreu. Você sabe o que significa Boko Haram? Boko Haram é pecado e Boko da educação. As mulheres são atacadas, violentadas, muitas vezes mortas porque querem estudar. Não terá respeito aos desejos das mulheres. A gente não pode afirmar com certeza, mas se você olhar para o contexto social, geopolítico, a religião muçulmana cresce mais do que todas as outras juntas. Portanto, faz muito sentido que o império do anticristo tenha como background a religião muçulmana. Como que vai ser o seu tratado de paz? Daniel 9:27 diz: ele fará uma firme aliança com muitos. Por uma semana, no grego aqui no hebraico é shavua. Pode ser semana, mas pode ser 7 também. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esses 7 anos da tribulação começarão com esse acordo de paz, que será assinado entre os 3 líderes maiores
das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo. As 3 grandes religiões monoteístas. Será um acordo de paz de 7 anos. E quando você lê o contexto, você percebe que o templo em Jerusalém vai ser reconstruído, porque vai voltar a fazer sacrifícios lá. A gente sabe que tudo já está preparado. Todos os utensílios já estão prontos. Você vai a Jerusalém, no Instituto do Templo, você pode visitar esse lugar onde estão todos os utensílios. A menorá, a mesa dos pães da proposição, a roupa do sacerdote, está tudo pronto. Só falta o acordo de paz. Porque aonde que vai ser construído o templo? Lá na esplanada, chamado Monte Moriá. Mas como é que os muçulmanos vão permitir? Claro, querido, o que eles estão pedindo para fazer o acordo? Eu quero metade de Jerusalém. Jerusalém Oriental vai ser a capital da Palestina. Israel vai ceder. Em contrapartida, eles reconhecem Israel como nação. Porque até hoje, desde 48, não reconhecem. Israel entrou nos territórios ocupados, vai ter que ceder outras terras. Vai ser um acordo para que eles parem de lutar entre si. Quem que vai promover isso? A ONU, não tenho dúvidas. Então, o camarada que tiver na cabeça da ONU e assinar esse acordo é o cara. Não pode ser 4 anos, porque a Bíblia não erra. Não pode ser 5, nem 6, nem 8. São 7 anos. E esse acordo de paz, segundo a Bíblia, vai valer por metade do tempo que ele foi acordado. Na metade dos 3 anos e meio, a Bíblia diz que ele vai entrar no lugar santíssimo, que para o povo judeu só pode entrar um sumo sacerdote uma vez por ano, e ele vai dizer: estão dizendo aí que eu sou Deus? Eu não queria dizer isso não, mas agora já que falaram, é verdade, eu sou. Isso que Paulo diz. Ele vai dizer que ele vai se ostentar como Deus dentro do santuário. E nessa hora o acordo rompe. E aí ele se volta contra todos os judeus e os que se converteram. Nessa hora, meu camarada, a Bíblia diz que haverá uma tribulação como nunca houve em toda a terra. Ele será pior que Hitler, do que Napoleão, do que Gengis Khan, do que Mussolini, do que Stalin. Ele será pior do que todos eles juntos. Porque a Bíblia diz que só tem 2 pessoas que são incorporadas pelo próprio Satanás. Primeira, Judas, quando traiu a Cristo. A segunda será o anticristo. Então todo o ódio visceral de Satanás será incorporado por esse homem. Mas só que tem uma boa notícia para você, querido. Só durante 3 anos e meio ele vai conseguir o que ele quer. Porque no final dos 3 anos e meio, quando a Bíblia diz que todas as nações estarão ao redor de Jerusalém, desde o vale chamado de Armagedon, que é um vale extraordinariamente grande em Israel, chamado Vale de Jezreel. Todas as nações estarão lá. E hoje você fala, mas por que eles vão querer Israel? A gente sabe que é espiritual. Mas hoje a gente sabe que tem petróleo lá. Então, na verdade, quando você vê as nações que hoje se opõem a Israel, são todas as mencionadas pela Bíblia. Rússia, Irã, Turquia, Egito, Arábia Saudita, Iraque, Síria, todos esses inimigos estarão contra Israel. E a Bíblia diz que quando o povo de Israel estiver sem nenhuma escapatória, eles vão olhar para os céus e vão ver o sinal do Filho do Homem. E Zacarias diz que eles verão as mãos traspassadas do Messias. Eles vão dizer: quem é esse
que tem as mãos traspassadas. E Zacarias diz assim, que ele responderá: essas são as mãos com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz que haverá um grande quebrantamento de choro em toda a nação de Israel. E todo Israel invocará: então era você, era Jesus, e nós não enxergamos. E a Bíblia diz que com o sopro da sua boca, ele destruirá o anticristo. E descerá sobre o monte das oliveiras, para ser aclamado como Yeshua HaMashiach, o ungido, o rei, para governar durante 1000 anos sobre a terra com justiça e com equidade. Aí então haverá justiça social, integridade, honestidade, grandeza e verdade, porque Jesus governará sobre as nações da terra. Amém, irmãos? Então, ele terá o seu tempo de glória, de poder, de domínio, de engano, mas ele será destruído. O seu poder é muito importante que vocês saibam. Ainda que ele venha como um líder político, seu poder é espiritual. 2 Tessalonicenses 2:9 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. A sua punição, como diz lá em Apocalipse 19:20, é definitiva e cabal. E a Bíblia diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Agora é Jesus aqui. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse texto diz que as pessoas que o adorarem receberão uma marca sobre a mão direita e sobre a testa. Muito se discute, tem vários tipos de opiniões a respeito. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Eu creio que esta marca será um chip implantado subcutaneamente, que hoje já está em operação, inclusive no Brasil, de maneira experimental. Você já pode botar no teu cachorro para que ele não se perca. Você nesse chip colocará todas as suas informações. Queridos, eu não sei se vocês sabem, mas o dinheiro, papel, moeda tem os dias contados no mundo. Sim ou não? Hoje a maior parte das coisas você faz com cartão de crédito, sim ou não? E hoje o mundo já está entendendo que você não tem como resolver os problemas das nações com câmbios tão voláteis. Não tem como. Hoje o dinheiro não é o dinheiro que você tem, é o dinheiro que vale na bolsa. A Petrobras, até 2, 3 anos atrás, valia 580 bi. Hoje vale 80 bi, deve 500. A ação era 60, hoje vale 4. Ou seja, não importa o patrimônio físico que você tenha. Dentro desse sistema, tudo é relativo. Uma empresa que valia 10x pode valer x de um dia para o outro. Então eles entendem que vai chegar uma hora que para você ter um mundo melhor, você vai ter que acabar com as moedas. O primeiro passo é a unificação da moeda. Em seguida, a moeda papel vai dar lugar à moeda eletrônica. Com um chip desse você resolve tranquilamente. Você vai fazer uma compra no mercado, ao invés de você passar o teu cartão de crédito, você dá o seu braço. Eles leem com o escaneador lá, com o scanner, e debita automaticamente da sua conta. E a Bíblia diz que quem não tiver essa marca, não vai poder fazer compra no supermercado. Simples assim. Porque não haverá mais dinheiro. Para você ser inserido nesse sistema, você tem que ter essa marca.
E para ter essa marca, tem que estar debaixo do poder do anticristo. As pessoas que estiverem nesse tempo, acho que só vão sobreviver com escambo. Elas não vão poder comprar desse jeito. Então o que elas vão fazer? Olha, não tenho dinheiro, não tenho chip. Eu quero comprar uma manga, te dou um sapato. Eu imagino que seja assim. Tudo isso aqui é lucubração, né? Tudo. Estou fazendo aí alguns exercícios aí de reflexão. Mas a verdade é que será um tempo duro. Na terça-feira eu vou falar sobre o companheiro dele. Se ele é um líder político, ele terá ao seu lado um líder religioso. Porque a religião tem um grande poder de persuasão de massas. Não perca terça-feira. Vou explicar para vocês quem é o falso profeta. Não vou dar o nome dele porque eu não conheço. Mas eu vou dizer quem ele representará. Mas o que isso quer dizer conosco? Eu quero terminar essa palavra dizendo só uma coisa para você. Sabe qual é o maior privilégio de você viver no Brasil? Você não tem ideia do que significa isso. Viver na nação livre, onde você pode se expressar do jeito que você quer. Nunca imagine que voltar para os tempos de repressão é melhor para o Brasil. Não existe melhor do que a liberdade. E porque vivemos numa nação livre, você pode pregar o evangelho abertamente. Deus está nos permitindo e nos concedendo isso. Então, querido, não importa onde você estiver, fale de Cristo. Nós estamos aqui para isso ainda. Porque quando a agenda de Deus para a igreja acabar, nós seremos levados. E aí não terá choro nem vela. Porque aí não será uma nação A ou B. Todas elas estarão na direção do anticristo. Amém? Quantos aqui querem falar de Jesus nesse tempo agora? Fale dele, fale a tempo e fora de tempo. O maior patrimônio que uma nação pode ter é a liberdade. E graças a Deus, porque Deus tem permitido que nós tenhamos liberdade para falar do amor de Cristo. Feche seus olhos. Eu quero pedir que você ore em algumas direções. Num tempo de apostasia, nós precisamos de avivamento. Diga: Senhor meu Deus, derrama o teu avivamento sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Brasil e sobre as nações da terra. Senhor, aviva o meu coração, que eu seja uma testemunha do amor de Jesus Cristo, que a minha vida fale mais alto que as minhas palavras, que a minha fé seja acompanhada pelos sinais, pelas tuas obras, pelo teu amor, pela tua bondade. Senhor, dá-me a tua paixão por aquilo que o Senhor ama, que eu seja instrumento do Senhor, enquanto o Senhor tiver propósito para a minha vida. Eu me entrego ao Senhor. Perdoa a minha letargia, perdoa a preguiça espiritual, e derrama sobre mim o óleo novo, a água limpa, o poder do teu Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu te suplico. E Senhor, não permitas que nós venhamos a perder a liberdade na nação brasileira. Dá-nos mais tempo, Senhor, para podermos pregar o teu evangelho, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.